Grande momento, Linha de Geek na área. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tranquilão? Tá frio onde vocês estão? Sol, chuva? Vamos falar um pouquinho de The Last of Us? A série acabou. Ninguém lembra mais. Ninguém fala mais de The Last of Us. Mas o showrunner disse que vai se afastar. Foi muito pra ele essa segunda temporada. Ficou magoado, chateado com os resultados. Vai se retirar, vai se exilar para fazer reflexões na vida. Quer descobrir por que o showrunner de The Last of Us vai se afastar de produções? Fica até o final desse vídeo. Eu tirei uma conclusão depois dessa notícia muito interessante. A internet possibilita o vitimismo da alta classe, da maior classe. Porque assim, o povo, ele cai, boa parte do povo cai no vitimismo. O vitimismo é uma arma que muitos utilizam com maestria. O cenário, né? Exato. Cortininha. Stories chorando. Aí você faz um ambiente mais aconchegante pra passar um pouquinho de credibilidade, um roteiraço escrito no TP, né? Fala da família. Uma boa interpretação. O Stories chorando, né? Finge, embarga um pouco. Principalmente o brasileiro adora cair nisso, né? No vitimismo. Eu acho que menos agora, porque eu acho que a galera tá começando a perceber que isso é um negócio. Eu vou resumir aqui, ó. O showrunner da série, o cara que roda o show, se vitimiza. Os artistas, os caras estão ali, ó, no mais alto patamar. Ali, ó, mais alta tudo. Ali, entra na conta no banco, aí vão falar, mas nem tudo é dinheiro. Tudo bem. Mas eu prefiro muito mais ser um rico triste do que um pobre triste. Enfim, é muito melhor sofrer numa lancha. É lógico, né? Sofrer ali nos Estados Unidos, com 4 casas e um segredo. Mas assim... Sofrer numa piscina tomando um gin. A classe artística se vitimiza. Você vê ali, todo mundo ali, não, porque eu estou sofrendo muitas críticas, né? A classe artística brasileira, nós precisamos de você, porque nós não temos chances contra os estúdios americanos, como é que eu vou combater um Vingadores, né? Aí você tem ali todo mundo se vitimizando, aí você tem político se vitimizando, e lá a mesma coisa, as pessoas no mais alto escalão se vitimizando na internet. Você aceitou fazer, nós temos youtuber grande que fica se vitimizando. Tem? Pô, é o que mais tem. Sério? Coloca nos comentários aí. É o que mais tem. O cara tá lá consolidado, não sei quantos milhões, sabe? Fazendo joguete pra convencer a galerinha pra ficar do lado, sabe? Negócio de 15 anos, mas pega na internet. Isso pega na internet porque você tem um público inocente e solidário ao mesmo tempo. Imagina você rodar, você ser o showrunner do Last of Us, um baita sucesso, o jogo sucesso, a maioria das pessoas conhecem, a série, tudo bem, a gente tem alguns pontos, mas Primeira não é... temporada, sucesso. É de longe de ser um negócio podre, entendeu? Mas toda hora tem que vir alguém se vitimizando, isso é chato pra cacete. E aqui a gente tem mais um se vitimizando, olha, eu... sinto muito. Meu, faz o trabalho e vai embora, entendeu? Eu acho que a galera tem que parar de ir com... É que assim, a maioria das pessoas quando assistem alguma coisa vai o sentimento primeiro. Aí não, essa pessoa, ela tá passando por coisa. E às vezes tá, mas todo mundo passa. Todo mundo passa. Mas e assim, o brasileiro... Aí eu vou pegar o brasileiro. O brasileiro é espertão. Boa parte da galera que faz o stories chorando, que é o virtuosismo em pessoa, sabe que isso ali vai conquistar as pessoas pelo coração e as pessoas vão acabar seguindo. É o famoso se perfazer. Pra mim, na minha humilde opinião, é o que esse sujeito tá fazendo aqui. Não é
à toa, galera, que acho que 90% das edições do Big Brother, os ganhadores foram as maiores vítimas. Exato. Nossa, mas faz um exercício aí rapidamente dos vencedores de todos os Big Brothers. Tudo vítima, na grande maioria, né? Mas assim, é claro que a gente sabe que tem pessoas que quando vêm à internet expressar a sua vulnerabilidade, porque isso daí é uma coisa que acontece muito na internet, né? Tipo, a maioria das pessoas só posta momentos bons, momentos positivos e os seus momentos de dificuldade, os seus momentos de problemas, que todos têm, os seus momentos de falhas, os seus momentos de erros, as pessoas não postam. E isso tá ok. Isso tá ok, né? Tipo, vou postar aqui, putz, olha, acabei de pagar um boleto caríssimo. Não, a maioria das pessoas postam momentos felizes na internet. E eu acho que às vezes as pessoas vêm, algumas, né, vêm à internet para dividir, né, a sua fragilidade com as pessoas de forma honesta, de forma verdadeira. Eu sei que existem, mas também existe a pessoa que sabe que isso engaja, que sabe que demonstrar uma falsa fragilidade, uma falsa vulnerabilidade, um falso virtuosismo, falsa humildade, e falso 9 engaja, né? Engaja. Por quê? Porque a grande maioria dos brasileiros tem essa coisa de se conectar pela dó, se conectar pela pena. Ai, coitadinho. Nossa senhora, ele tá sofrendo tanto, né? Ou, olha só como ele é um ser superior. Veja só quanta moral, né? Vou colocar um quadro dessa pessoa no meu quarto pra quando eu acordar, eu olhar e me inspirar. A gente sabe. E agora vamos falar do nosso querido Craig Mazin, tá? Não aquele da Copa do Mundo, do Tetra. Mas olha só, antes de continuar aqui rapidamente, eu peço a todos vocês que vocês são novos, se inscrevam no canal, deem um like, ativem o sininho, o famoso triplo C, curte, comenta e compartilha. Coloque nos comentários aonde você está vendo esse vídeo, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na balada. E em que cidade você fala, tá? Cidade / país, que a linhagem geek é mundial. O showrunner Craig Mazin, conhecido por seu trabalho em The Last of Us e Chernobyl, revelou recentemente que não pretende mais se envolver diretamente na adaptação de jogos para televisão ou cinema. A decisão foi anunciada após a recepção mista da segunda temporada da HBO, que enfrentou críticas de parte dos fãs por mudanças em relação ao material original. Em entrevista à revista Sci-Fi Now, Mazin explicou que, embora esteja aberto a colaborar como produtor em futuras adaptações, não deseja mais assumir funções de roteirista ou showrunner em projetos baseados em videogames. Abre aspas. Não tenho problema em ser um ajudante. Eu adoraria ajudar a produzir algumas boas adaptações de videogame. Até tenho algumas em mente, mas no que diz respeito a escrever e me dedicar no dia a dia, essa aqui é a minha despedida dos videogames. Vamos lá. Vou dar uma pausa aqui, daqui a pouco a gente continua que tem mais coisa. Eu acho que quando ele começou a trabalhar em The Last of Us, ele deve ter tido acesso aos mesmos números que nós tivemos. Eu não sei se passou pela cabeça dele que essa segunda temporada seria melhor que a primeira, tá? Se passou pela cabeça dele, obviamente ele foi mal assessorado e não teve a quantidade de informações corretas. Porque não precisa ser nenhum gamer médio, não precisa ter jogado nada de The Last of Us, mas basta você ver como que foi a recepção do primeiro game e do segundo nos portais de games, pra você saber que a segunda temporada ela não ia ser bem recebida, ela não ia ser igual à primeira temporada. Porque a gente trouxe aqui
sobre o fracasso e a gente mostrou que o desempenho e a performance, tanto em audiência quanto críticas da segunda temporada, ela é fielmente igual à performance e desempenho dos games. Fielmente. Então eu acho que assim, talvez ele possa ter criado alguma expectativa, mas não dá pra atribuir esta ingenuidade por parte do nosso glorioso Mazinho. Tá fazendo draminha porque isso é normal no show business. Você vai fazer... Pra quem é showrunner, você vai rodar o show. Ou o show vai bem ou o show vai mal. Ele pode ir médio. Mas quando você tá adaptando, é aquele negócio... De novo eu caio na comparação de time de futebol. Existe uma diferença de você ser técnico de um time de Série C e um time de Série A. Você vai ter mais cobrança. Quando você tá adaptando um jogo de grande sucesso, como Last of Us, é lógico que a cobrança vai ser maior. Então depende do que você quer. Não adianta nada você... Ah, não, eu senti que estou sendo muito cobrado em fazer aqui essa adaptação, então não faz mais, pô. E aqui ele deu a declaração, não vou fazer mais jogo de videogame. Mas é de um jeitinho... que tem o temperinho da vítima. Tem o temperinho da vítima. Então é só não fazer o trampo, cara. Assim, simplesmente isso. Às vezes eu acho, galera, é sério, tem alguns textos que eu leio, né, no Twitter, no Instagram. Às vezes eu acho que algumas pessoas, quando vão escrever alguns textos, elas colocam uma trilha sonora. Quando eu leio uma trilha dessa, eu leio um texto desse aqui, do Mazinho, eu acho que ele deve ter colocado aquela música triste do Naruto. É... E aí começou a digitar. Tô ensaiando. Às vezes tem outros que quando vão escrever textos no Twitter, né, textos de moral ilibada, a pessoa deve colocar a trilha sonora Dorime. Dorime. Aí a pessoa vai respirando. Ameno. Agora eu vou escrever. Ó. Ninguém quer perder na internet. Agora. Na internet todo mundo quer parecer muito bom. Muito bom. Aí, olha aqui, ó. Pra finalizar, galera, apesar das críticas, a série continua com planos para futuras temporadas. Mazinho já havia indicado que a adaptação completa da sequência do jogo exigiria pelo menos mais 2 temporadas, totalizando 4, para concluir a narrativa de Ellie. Com a decisão de Mazinho de se afastar das adaptações do jogo, resta agora saber se isso influenciará o desenvolvimento das próximas temporadas de The Last of Us. Quais serão os próximos passos do showrunner em sua carreira? É isso, né? Vamos ver. Novamente, o Last of Us eu não considero um fracasso gigantesco. Não. Ele pode ser um fracasso pelo que você esperava de um jogo de sucesso, mas ele tá fazendo todo esse drama. E lógico, Last of Us tava cheio de polêmica lacrata e tudo mais que a gente trouxe aqui. Então, pra mim, sem nenhum problema, pode sair, pode chorar, sempre terá outro no seu lugar. É o famoso se for chorar, manda áudio. É isso aí. E tem, mas às vezes essa questão do fracasso, André, é comparado com a primeira temporada. Se a gente for olhar, grandes séries, na primeira temporada, se a série é muito sucesso, a segunda, ela vai igual ou melhor. Porque você consegue angariar uma base grande de fãs. Reacher tá na terceira temporada e mantém o mesmo nível de audiência. Round 6, segunda temporada, mesmo nível de audiência. Pegando as séries grandes, Stranger Things, mesmo nível de audiência, mesmo. Então, provavelmente, como você tem aí o segundo jogo de The Last of Us um grande fracasso, comparado com o primeiro, era natural que a segunda temporada tivesse o mesmo caminho, a não ser que eles tomassem uma decisão completamente diferente. Por exemplo, não matando o Joel. É assim, é um delírio, tá? Eu vou dividir um delírio com vocês. Se eles tomassem a decisão de não matar o Joel na série, eu tenho certeza que a série melhoraria. Por quê? Você ia ter uma revolta por parte de um percentual do game. Mas o consumidor da série e não o consumidor do game talvez gostasse. Porque a principal justificativa da morte, da queda do segundo jogo é a morte do Joel.
Já pensou eles não matam o Joel? Seria um plot twist fantástico. Quer ver uma outra série que teve queda? Anéis da Lacrate. Anéis da Lacrate, queda brutal. Por quê? Porque a gente tá vendo a péssima qualidade, como é tudo mal feito. Acolyte foi cancelada a segunda temporada. Por quê? Porque sabia que se fizesse a segunda temporada ia ser pior do que a primeira. E a primeira é podre. Então vamos observando os movimentos e eu desejo ao Mazinho muita sorte em sua vida. Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é sempre importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.